Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor. E obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de podermos, ó Pai, elevar as nossas vozes a Ti, ó Pai, em espírito e verdade. Ó Pai, de declarar, ó Pai, tudo aquilo que nós temos para o Senhor, ó Pai, diante do Teu altar, ó Deus. Louvando o Teu santo nome, ó Pai, declarando, Senhor, em alta voz, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que queremos executar todos os dias, ó Pai, das nossas vidas. Sim, Pai Todo-Poderoso, nos dê uma noite abençoada, daqueles que puderem ver, ó Pai, e terem o privilégio, ó Pai, de assistir o Teu culto, Senhor, de se aproveitar também do poder, ó Pai, que emana do Teu trono. Nós consagramos esse momento diante do Senhor e declaramos, ó Pai, que nós queremos cada dia mais estarmos diante da Tua presença, sendo adoradores em espírito e verdade. Abençoa, Senhor, o nosso culto, traz a Tua palavra e que nós tenhamos o restante de noite abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por
Feita
Alegria,
e muito menos nos céus, meu Pai, quem possa ser maior do que o Senhor, Deus. Tu és grandioso, Senhor. Damos graças a Ti, meu Deus, pelo Teu imenso poder, a Tua graça, o Teu amor, meu Pai, que o Senhor tem despendido em nossas vidas, Deus. Gratos somos, meu Deus, porque Tu és Rei, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, que possa ter subido, meu Pai, como holocausto vivo, essa adoração, este louvor a Ti, Senhor. Engrandecemos, meu Pai, o Teu nome, meu Deus, neste ministério, Senhor. Graças damos a Ti, Senhor. Abençoa, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para entendê-la, Senhor. Fala conosco, meu Pai, durante essa noite, Senhor. Nos abra, meu Deus, os Teus mistérios, meu Deus, e a Tua graça através da Tua palavra e da pessoa que virá aqui passar a Tua palavra a nós, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Como diz, louvores do tempo de 1990, né? Na época ainda que o louvor realmente era uma adoração viva ao Senhor, né? Hoje, infelizmente, muita coisa desse tempo antigo se perdeu. E o Senhor quer nos dizer hoje sobre a palavra de hoje. A gente cantou, esses louvores eram louvores de poder, eram louvores de guerra, louvores onde a gente realmente reconhecia Jesus Cristo como nosso único Salvador. Não ficávamos querendo abrir, né? Não queríamos bênção, só bênção, mas a gente entrava na guerra. Então, era o exército de Deus, era o exército do Senhor. E hoje se tornou mais, infelizmente, a grande maioria dos louvores se tornaram algo mais para você, né, para o seu eu, do que para guerrear a favor do reino de Deus. Mas o Senhor hoje vai nos trazer e pedir sobre um apelo à perseverança. Se a gente, como diz o Anderson Silva, se fôssemos dar o nome a essa palavra, seria um apelo à perseverança. Não. Hebreus 10, 19. Pedro. Pronto? Amém? Amém. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com a água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós cantamos isso hoje. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito de graça? Pois conhecemos aquele que disse:
A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários, como assim foram tratados. Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Amém. Até aqui. Quando nós cantamos e declaramos que o Senhor Jesus é o nosso general, que a família é isso, que o sangue dele nos lavou, nos purificou, que nós fomos conhecedores da verdade, que nós fomos libertos pela morte, nós declaramos em várias músicas isso. Só que existe uma diferença da mentalidade interpretativa do ser humano para o benefício próprio e a mentalidade interpretativa do ser humano quando é a respeito da palavra. O ser humano ele tem um grave defeito, que ele lê, canta, por isso que o Senhor diz que ele procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Porque cantar música alegre alegra a nossa alma. Onde o nosso corpo, onde existem 3 elementos, que é o corpo, a alma e o espírito, que a alma se alegra em cantar corinhos de igreja que lembram nostalgicamente do passado, da primeira conversão, do primeiro amor. Então faz bem isso. Só que não é isso que a palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo que Jesus, ele morreu por nós. Jesus é o nosso Salvador. Jesus fez com que nós fôssemos resgatados do pecado que vivíamos. Fomos resgatados do lago de pecado, de nojeiras que vivíamos, e nos trouxe a vida. Porém, ele pagou o preço dele. Só que aqui o autor está nos avisando que essa morte dele existe um preço. E é um preço que precisa ser pago por nós. É um preço de renúncia. A renúncia começou pelo Pai poderoso, quando ele renunciou ao seu próprio filho por amor a nós. Ali foi a primeira renúncia. Ele renunciou ao seu próprio filho, que estava sentado ao lado dele, se dispôs de Deus, se fez homem, porém preferiu a renúncia, veio cumprir a missão dele. Segunda renúncia, a renúncia do homem Jesus, que se renunciou de todos os benefícios que ele poderia ter, porque o diabo levou ele a ser tentado, o diabo sabia quem ele era, ele sabia quem ele era, só que ao mesmo tempo ele veio firmado nas palavras e na missão que o Pai lhe dera. Automaticamente ele venceu a morte, como nós cantamos, tomou a chave da mão de Satanás e nos deu vida. Onde que nós podemos achar que nós não teremos um preço a ser pago? Aonde que está essa consciência, se nesse texto aqui, o próprio subtítulo diz, um apelo à perseverança. Onde que está a ideia, o raciocínio humano, que o ser humano se coloca como muito inteligente, porém, onde que está a ideia que nós não teremos um preço a ser pago? Se Deus renunciou o seu próprio Filho, se Jesus se renunciou sendo Filho de Deus, se fez homem em tudo, foi tentado em tudo, teve morte de cruz, venceu. Onde que está a ideia, o raciocínio lógico humano
ser humano inteligente, de achar que nós, por isso, nós não vamos ter a terceira renúncia que é a nossa. Nós temos o preço, todo cristão ele tem um preço a ser pago, ele tem um preço da renúncia. E essa renúncia começa a se livrar do pecado que acerca a vida dele. E aqui deixa claro, a Bíblia está complexa, ela está recheada de requisitos e diretrizes para que a gente aprenda o que é essa renúncia cristã. Eu não preciso morrer na cruz, porque o meu Senhor já morreu na cruz. Mas eu preciso me livrar do velho homem, que nós cantamos ali, que nós deixamos o velho homem para trás. Será que deixamos? Ou só deixamos os maus hábitos, os hábitos corriqueiros de não fumar, de não beber, de não ver pornografia, de falar mal dos outros, não estou nem de fazer mentiras, porque a mentira é, só para a gente entender, a mentira ela faz o homem cair e fecha a palavra em Apocalipse 23:15. Então ela inicia a Bíblia e termina a Bíblia como um dos pecados piores que existe, mais abomináveis diante de Deus, porque ela derruba o homem e fecha a palavra, e ainda deixa claro, aquele que comete e aquele que ama a mentira está no mesmo patamar. Mas esse é para um segundo episódio. E aonde que está a nossa ideia que a renúncia cabe a nós? Só que o ser humano, ele fez uma síntese da vida dele e colocou que todos são pecadores. Sim, nós éramos pecadores antes de conhecer a graça de Deus, antes de ser liberto pelo sangue do Cordeiro. A partir do momento que nós somos libertos pela graça, conhecedores da verdade que está dentro desse livro, não nos resta, mas, como diz aqui, se continuarmos a pecar deliberadamente, aos entendidos de gramática de português, né? Intencionalmente. Mas onde que está a conexão de sou pecador e aqui, se continuar a pecar deliberadamente? Onde existe essa conexão? Se continuar a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, aqui não está dizendo depois que foi para o céu, não. Depois que o corpo foi transformado, subiu ao céu. Não, aqui está dizendo, se continuar a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício, já não resta sacrifício pelos pecados. Oi? 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aquele que peca deliberadamente. Aquele que peca deliberadamente é inimigo de Deus e vai ser queimado. Essa é a expectativa de quem continua no pecado, ser queimado. Essa é a única expectativa. Mas o ser humano, ao contrário, ele não vê dessa forma, ele não entende dessa forma. Ele acha que ele não pode pecar, ele acha que ele é pecador por causa que ele, antigamente, ele traía a esposa e hoje ele não trai mais, então eu já não sou mais pecador. Mas ele vê pornografia, mas ele mente, mas ele faz brincadeirinhas idiotas. Eu acho que o mais tem sido complexo hoje em dia nas questões das religiões é que, ao mesmo tempo que se prega que não pode pecar, prega-se que todos somos pecadores. Então fica uma coisa um pouco controversa, né? Se nós não podemos pecar, que eu acho que a palavra deixa isso muito
muito claro, né, que não podemos pecar. Porém, se não podemos pecar, como todos somos pecadores? Aí eles vão lá em João, pega a palavra de João e se apoia em cima disso. Distorce totalmente. Então, É uma forma, é o que eu estava falando, é uma má interpretação da palavra. Ele faz uma síntese de versículos que sustentam de forma errada algo que não existe. Porque se existisse essa forma do jeito que é, se é pregado, se é falado, se é vivido, na grande maioria, porque se aqui no subtítulo ele está dizendo um apelo à perseverança, o que é um apelo? É você clamar, você lutar por aquilo, você chamar aquilo para você e falar, eu preciso vencer isso. Só que aqui ele está dizendo. Então ele diz, acho que ficou claro que se você peca, deixa claro que quem quiser abrir a Bíblia, que estiver nos assistindo ou que for nos assistir, não existe outra forma de interpretar isso. Porque muita gente gosta de falar, é a forma de interpretação. Gente, não existe forma de interpretação. É isso que está escrito. Com todas as palavras. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Inimigos quem? Aquele que não conhece? Não, aquele que conhece. Aquele que um dia foi lá na frente, ergueu a mãozinha e falou assim, eu aceito o Senhor como Salvador. E não foi atrás da verdade. Se condicionou a versículos de conforto só. Se condicionou a orar a Deus e mesmo vivendo em pecado, achando que caminhos no deserto vai abrir, luz da escuridão vai vir. Não existe isso. Isso não existe, isso é mentira. Isso é herético. Aqui nos está dizendo totalmente ao contrário disso. Está nos dizendo que se nós vivermos dessa forma, nós vamos ter uma terrível expectativa de juízo. E se o Deus poderoso, nos dias dos pais, hoje a gente falando sobre Deus, o nosso Pai superior, deu o seu próprio Filho para uma humanidade caída, o que será que esse juízo e expectativa de Deus? Porque até as crianças sabem o que aconteceu com Jesus. Até os pequenos sabem o que aconteceu com Jesus. E isso que nós não sabemos é a intensidade. Nós só temos uma noção do que aconteceu. Quem rejeitava naquela época de Deus a lei de Moisés, ela morria por 2 ou 3 testemunhas, sem misericórdia. Morria. Jesus veio, renovou a aliança, porém a lei é a mesma, só que de uma forma diferente, porque aqui ele está colocando acima uma terrível expectativa de juízo. Aqui abaixo está dizendo, na época de Moisés morriam com 3 testemunhas, de 2 a 3 testemunhas para morta a pessoa. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eterno. Jesus Cristo, ele veio para intensificar e nos dar o caminho da vida eterna. Esse Deus poderoso. Porém, o preço existe. E é o preço de uma vida sem pecado. Quando você manipula a palavra, você peca. Pecado, o cristão ele já tem que passar desse estágio, desse patamar de pecado. Não posso mentir, não posso roubar, não posso matar, não posso prostituir. Isso já é um patamar aqui, ó. Não posso mentir, não entra nessa lista, né? Não posso matar, não posso roubar. Mentir já estão. Eu estou falando aqui, sai desse patamar aqui, O cristão, ele já tem que ir para esse patamar aqui, Eu descumpro a palavra de Deus. Porque aquele que ama a Deus, cumpre os seus mandamentos. Então, ele já está aqui, nesse patamar aqui.
Então esses pecados que rodeavam-nos quando éramos pecadores lá atrás, quando éramos servos do diabo, quando vivíamos as nossas próprias paixões, isso ficou para trás. O sangue de Cristo veio para lavar as nossas vestes, veio para nos dar a oportunidade de ser um novo homem, uma nova pessoa, um novo intelecto, um novo espírito, um novo corpo. Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Até isso Jesus fez. Então, ainda se você não está 100% sarado, é porque você não entregou sua vida 100% a Deus. Você ainda tem pecados que te prendem ao velho homem. Porque se você não tem mais nada te prendendo, se você está entregue a Jesus, você não tem doença. Porque senão seria verdade o que a palavra de Deus nos diz. E eu quero colocar essa noite sobre isso, sobre esse. E ali, mais à frente, ele diz aqui, ó: com mais severo castigo julgam vocês, que merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo que foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vocês têm noção do que isso pode acontecer? Vocês têm noção do que isso é de castigo? Para aquele que insultou a morte de Cristo, que insulta aquele crente que sai da igreja e vai pecar. Aquele crente que, Jesus me ama, que está escrito no carro, Deus é fiel. Deus não é fiel para você. Você é um herético. Deus não é fiel, porque se você fosse fiel, e você vai ser julgado aqui, ó. Você vai receber o mais severo castigo, porque você está pisoteando o Filho do Deus Altíssimo. Quando você pega um maldito celular e abre nas páginas pornográficas, quando você fica em rede social olhando a vida dos outros e falando mal, você está pisoteando o poderoso, o Deus superior, o Filho de Deus aqui, ó. E que insultando o Espírito da graça, que diz totalmente ao contrário de Deus. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A todos aqui que estão na sala, vocês acham que isso é uma ameaça? É uma ameaça clara, que aquele que pisoteia o Filho de Deus, que peca deliberadamente, pode encarar, sustenta, porque você vai ser ameaçado pelo Deus Altíssimo. Porque está escrito aqui. Ler as bem-aventuranças em Mateus é fácil. Você cumprir isso daqui não é fácil. Porque é renúncia. Deus renunciou o amor pelo Filho dele por uma humanidade caída. Jesus renunciou a vida por uma humanidade caída. E você não vai renunciar a sua vida pela sua vida caída? Gente, sinto muito. Não existe palavra leve. Isso daqui é uma palavra de chacoalhar realmente a alma da gente. Chacoalhar o espírito. E aquele que está achando que está servindo a Deus, reflete, leia. Aqui, ó. Leia Hebreus 10. Leia. Isso daqui serve para todo aquele crente que vive um cristianismo na igreja e depois no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas vendas, nas suas compras, vive ao contrário de tudo isso. Você está sendo ameaçado por Deus, porque Ele diz aqui: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, porque você está pisando o Filho de Deus. Você está cuspindo na cruz que Ele levou com tanto sacrifício e tanta dor. E outra vez, não é só uma vez não, entra na segunda. Horrenda, outra vez, o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo.
Essa palavra, ela não tem outro sentido, a não ser fazer com que você se junte a Ele, renuncie o seu pecado, renuncie sua vida de cristão falso, de cristão, e volte a esse Deus vivo, porque é fácil falar eu sirvo a um Deus vivo, difícil é você receber uma ameaça do Deus vivo, é difícil. Então, nosso tempo está acabando, mas fica, como diz, fica a dica, fica a dica, se você se intitula cristão, corra, mas corra com muita rapidez, porque o tempo está se esgotando. E vá atrás desse Deus vivo, que é o Deus que aqui, ó, que nós servimos. Esse é o Deus vivo que nós servimos. E nós conhecemos esse Deus de frente. E corra, e corrija os seus erros, se ajoelhe, peça perdão a Jesus por ter pisoteado o Filho, para que o Pai possa ter a misericórdia da sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, clamamos a Deus e te agradecemos pela palavra, pelo louvor. Nos dê uma semana abençoada e abençoe todos aqueles, ó Pai, que realmente entenderam essa palavra e vão correr, ó Pai, a fazer e a corrigir todas as falhas da vida. Entregamos essa semana e tudo que iremos fazer nela, Pai. Te agradecemos, nos dê o restante de noite abençoado, no poderoso nome de Jesus.